Olá, meus artistas do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula 5. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aprendendo um pouco sobre a arte e, sobretudo, percebendo a necessidade de utilizá-la, né, no dia a dia. O título aqui diz assim: a arte e a luta pelo respeito às diferenças. Se vocês observarem nas imagens aqui dessa tela, né, nós vemos algumas situações, né, onde artistas, né, e estão, né, participando de alguns eventos, de algumas situações, e a arte se torna nesse momento a válvula de escape, se torna algo que vai instigar as pessoas a refletir, a pensar, né, a interagir, a ter empatia, né, se colocar no lugar do outro, para que realmente o respeito às diferenças aconteçam. Essa imagem, ela é recente, ela é da semana passada, inclusive, é de um evento que aconteceu, tá? Inclusive é de uma iniciativa empresarial pela igualdade racial. E uma das frases que aparece aqui diz assim: vidas negras importam. Então, a arte ela vem justamente, né, para mostrar o valor de cada um, para dar voz, né, aos que não são ouvidos e também para mostrar os que estão muitas vezes invisíveis aí para a sociedade. E aqui o professor José Vicente, né, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, inclusive só aproveitando a deixa aqui do nome Zumbi, o dia 20 de novembro, né, é comemorado aí a morte de Zumbi dos Palmares, né, que é um ícone dos negros, dos escravos que resistiram, que lutaram, né, por seus direitos. E esse professor, ele é um dos organizadores aí, né, do evento que aconteceu nos dias 17 a 22 de novembro, né, a virada da consciência de 2020, um evento artístico, né, que acontece em São Paulo, um dos mais importantes eventos do país para a promoção da igualdade racial, realizada pela Universidade, né, Zumbi dos Palmares, e pela ONG Afrobras. Durante este período, isso aqui foi um trecho, né, que eu peguei da programação, né, será realizada, na verdade já foi, né, realizada, uma variada programação que coloca em pauta, né, temas como saúde, segurança, educação e movimentos sociais, propondo uma reflexão sobre racismo estrutural, né, o nome já diz, está toda a estrutura aí da sociedade, da nossa história, e protagonismo negro nas mais variadas áreas. Então, isso é algo que nos motiva, que nos impulsiona, né? Mesmo que nós temos um histórico onde o negro ele foi massacrado, mas a gente pode perceber que ele pode se tornar um protagonista, ele pode se tornar o personagem, né, principal aí, seja lá em que área for, em que área ele trabalha, em que local ele vive. A virada da consciência tem 7 eixos, né? As ações da virada, o troféu Raça Negra, a Flink Sampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, o Festival Afrominuto, o Seminário Internacional da Consciência Negra, a Jornada da Diversidade e a Black Tech Fest, que reúne ciência e tecnologia com empreendedorismo. Alguns podem estar pensando, né? Por que a professora está falando sobre isso? É justamente para mostrar para vocês que a arte, né, não é simplesmente uma disciplina, não é algo que realmente ela faz parte da nossa vida, tá? E
ao invés da gente utilizar a força, muitas vezes a gente ganha a batalha usando a arte. Essa imagem aqui é bem forte, né? Eu me arrepiei ao ver. Ela está fazendo a manifestação, né? Infelizmente, a gente continua vendo vidas sendo ceifadas, né? Por conta aí do racismo. Acredito que a maioria de vocês ouviu, né? Sobre o assassinato que houve no Carrefour. E sem que, né, digamos assim, os funcionários ali, né, do Carrefour se manifestassem, né, um jovem foi morto, né, espancado até a morte. E aqui essa frase eu achei bem interessante, diz assim: a punição dos assassinos de João Alberto não chega nem perto de resolver o caso. Será por quê? Tá? Mesmo que sejam julgados aí os que foram culpados, né, pela morte do João, os que estão sendo acusados, porque mesmo sendo punidos, não vai se resolver. Justamente pelo que a gente comentou antes, né, por conta da questão estrutural, realmente, do racismo, né, e de todas as injustiças que a gente vê, né, em nossa sociedade. Estudar sobre o racismo e promover obras por artistas negros são algumas das formas de contribuição para o movimento negro. Na história da literatura, os autores negros que chegam à notoriedade são minoria. Eles ou são esquecidos ou não alcançam as prateleiras das livrarias. Isso se reflete na curadoria de feiras literárias, nas vitrines das lojas e nos prêmios da área. Mas há aqueles que conseguem se destacar, né, por sua genialidade e representam todos estes escritores que não tiveram suas vozes ouvidas. Então, como vocês perceberam, estudar, né, é uma grande arma aí que nós temos, né, para contribuir aí, né, para a igualdade da sociedade. Inclusive, tem alguns livros, né, infantis muito bacanas sobre a questão dos negros. Eu vou colocar depois um vídeo para vocês. Não achem que é infantil, né, que vai falar sobre que o título é o Cabelo de Lelê, mas é bem legal, porque desde pequenininho, né, as crianças podem ir sendo trabalhado isso, mas mesmo quando a gente cresce, a gente gosta, né, de ouvir histórias e também é algo que nos sensibiliza. Nós temos aqui, né, como exemplo aí da literatura, esse livro, O Diário de Anne Frank. Inclusive, eu sei que a professora Vanusa já tinha disponibilizado ele, né, para vocês, né, as histórias em quadrinhos, mas tratando aí do que vem no livro. E esse, né, o Diário de Anne Frank, é um dos livros mais lidos do mundo, e não é por menos. Anne Frank foi uma figura impressionante para a história do mundo. O livro se passa na época do nazismo e conta os relatos, né, de Anne Frank, uma menina que morou com os pais no sótão de uma casa em Amsterdã. Então, a obra foi lançada em 1947, né, autorizada pelo pai da garota, que descreveu com delicadeza todos os seus medos, alegrias e receios do Holocausto. Temos aqui, né, Eu Sou Malala. Malala foi uma das garotas mais jovens a receber um prêmio Nobel da Paz. A história dela é inspiradora e a tornou uma das figuras mais fortes e atuantes dos direitos das mulheres. Malala vivia no Paquistão sob o comando do Talibã e logo cedo advogou pelo direito das mulheres à educação. As mulheres lá não podiam estudar.
Entretanto, ela pagou com sua vida pela coragem de levantar a voz. Em 2012, Malala foi vítima de um ataque à queima-roupa e muitos pensaram que ela não sobreviveria. Malala não só sobreviveu, como foi convidada a estudar em Nova York e desde então luta pelos direitos das mulheres. Então, temos várias histórias, né, de luta nos diferentes âmbitos aí para buscar essa questão da igualdade. Aula passada a gente falou sobre performance, né, sobre todas essas inovações que a arte traz, de que não só as artes como eram antigamente, mas hoje o próprio corpo, a própria apresentação. E aqui nós temos performance, né, 20 de novembro, celebrou o Dia da Consciência Negra com música e poesia. 7 artistas negros se apresentaram em um show virtual nessa sexta, né, já que nós estamos aí nesse período de pandemia, de afastamento social, mas nem por isso deixou de acontecer. Aqui nós temos, né, uma das artistas e essa frase aqui embaixo mostra, né, o objetivo, né, desse evento. A performance ressalta que a resistência e a valorização do povo negro permanecem. Então, a persistência, ela é muito importante. Nós temos aqui também, né, a arte, a 7ª arte, né, o cinema, e aqui eu coloquei um recorte mostrando, né, essa questão dos filmes. Então, ó, vários filmes sobre consciência negra, né, para refletir sobre racismo, né, para a gente repensar sobre isso, né, e mudar a nossa postura também. Só um momento que eu acho que eu passei demais, não. Nós temos aqui alguns filmes, né? Hoje, graças a Deus, nós temos filmes e séries com protagonistas negros, né? E nem sempre o negro só no papel, né? Como é considerado para a questão mesmo de trabalho braçal, de uma situação ali que aparece de empregado, tá? Mas a gente começa a ver algumas mudanças. E muitos filmes também, eles são documentários, né? São baseados em fatos reais. Nós temos aqui esses 3 filmes, tá? Eu já assisti várias vezes esse Hotel Ruanda. Ele é maravilhoso, acredito que se vocês assistirem vão gostar. Maravilhoso no sentido de que a gente percebe a luta, né, as mudanças, né? Mas é claro que tem um pouco da história que, né, não é bonita. Então, Ruanda é um país africano, né? Mostra no período em que ele estava passando pelo processo de independência. E tem muita ação, né? Suspense. É um filme assim que, né, vocês vão gostar bastante de ver. E essa imagem aqui é desse filme aqui, O Aluno, né? Ele mostra um senhor, se não me engano, 85 anos, que era analfabeto, tá? E resolve estudar, é de um país africano. E nessa foto estaria ele com as crianças e a professora. Ainda falando, né, sobre essa questão de performance, nós temos aqui, ó, consciência negra, jovens artistas usam as artes para combater o racismo no Amazonas, tá? Essa foto aí desse jovem, né, é um dos artistas, o Vitor Rocha, e diz assim: eles relatam o preconceito e a violência, mas também a necessidade de discussão sobre a questão da igualdade racial nas escolas e universidades. E na fotografia, como eu falei, é um performista, né? Um artista aí. Ainda sobre ele, ó, Manaus, né, Amazonas, jovens artistas estão cada vez mais utilizando as artes na rua ou dentro dos espaços culturais. Além dos eventos na educação,
para falar sobre o enfrentamento diário do racismo e preconceito contra pessoas negras na capital do Amazonas, o performista Vitor Rocha, 18 anos, sabe quando um olhar de uma pessoa branca é uma atitude de preconceito. Assim como o Vitor, acredito que se fosse dado espaço para vocês, com certeza teriam histórias, né, vivenciadas por vocês ou por pessoas da família ou pessoas, né, conhecidas, de situações, né, de preconceito. Aqui o Vitor diz o seguinte: um dia eu estava em uma parada de ônibus quando um cara branco chegou perto de mim e disse: "Nossa, olhei para o teu cabelo e já ia chamar a polícia", revela o artista. Vitor diz que a abordagem racista é cotidiana. Posso estar com turbante ou sem turbante na cabeça, com dreads ou sem dreads, né? São aquelas mechas do cabelo emaranhadas. Os olhares, as brincadeirinhas, o segurança da loja nos seguindo, são infinitos os casos, revela o artista, que nunca foi em uma delegacia denunciar o racismo sofrido no cotidiano. Em 2019, ele criou a performance Cabô, inspirada na música da cantora e compositora baiana Lued Luana. Ela fez a canção que é o choro de uma mãe preta que perde seu filho para a violência policial, depois dos assassinatos de 5 jovens negros por 111 tiros na comunidade Costa Barros, em 2015, no Rio de Janeiro. Infelizmente, não é um caso isolado aqui, né? Os casos de violência contra o negro, né, é constante. E o performista Vitor Rocha, no Teatro do Amazonas, né, da foto que a gente viu anteriormente, levou essa performance, né, com a música da Lued para as ruas, praças, e no dia 30 de agosto deste ano, apresentou Cabô no palco do Centenário Teatro Amazonas durante o 3º festival 5 Minutos em Cena. Aqui temos a imagem de 3 negros, e esse título aqui, 3 negros que mudaram o mundo, é o nome de um curta-metragem. Eu vou disponibilizar para vocês. Ele é bem legal porque resume um pouquinho da vida, né, dessas 3 personagens que foram importantes para o mundo. Quem são elas? Aquela mulher é essa aqui, né, que é a Rosa Parks. Ela foi presa porque ela estava em um ônibus e não cedeu a vaga, né? Ela não cedeu a poltrona para uma pessoa branca, né? Havia no documentário, inclusive, vocês vão ver melhor essa questão. E ela é bem firme, né, ao pronunciar a seguinte frase: eu era uma pessoa com dignidade e respeito próprio e não deveria me considerar pior que qualquer outra pessoa só porque era negra. Tá? Então, o que acontecia era justamente isso, né? Os negros eram considerados inferiores e por isso eles tinham que dar a vaga para os brancos, né, em um ônibus. O outro personagem aqui é o Martin Luther King. Ele é bastante conhecido, né? Ele já faleceu, né? E ele foi, na verdade, assassinado e, né, pagou com a própria vida por lutar pela questão da igualdade, né? Mas em algumas das frases ele sempre deixou essa questão de que você precisa ter pelo que lutar, né? Então ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E essa frase dele aqui eu achei bem legal, que diz: eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam
em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Eu acredito que nós também compartilhamos desse sonho, né, de vivermos uma sociedade melhor e que a pele não seja um motivo de julgamento. E eu queria deixar claro para vocês, né, que nesse mês de novembro, que é o mês chamado aí da consciência negra, né, pudéssemos repensar a nossa postura, pudéssemos, né, valorizar os nossos traços, as nossas qualidades. Tem mais um outro vídeo, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês, que fala sobre essa questão das desigualdades. E eu gostaria que vocês estivessem bem atentos, participassem, né, das atividades que são propostas. E eu vou finalizar com o Nelson Mandela, né, que é considerado assim um dos ícones aí principais nessa luta, né, pela igualdade, nessa luta contra o racismo. Ele morava na África do Sul. A África do Sul passou, né, pelo apartheid. Acredito que todos já ouviram falar, né, o nome apartheid, né, de apartheid, separar. Então, era um país onde brancos e negros viviam separados, né, não podiam frequentar as mesmas escolas, os negros, para viajar, tinham que pedir autorização. Então, eram várias situações bastante humilhantes para os negros, né? Eles só serviam para ficar perto dos brancos quando era para fazer um serviço braçal. Então, Nelson Mandela, por não concordar com tudo isso, né? Ele foi preso, foi condenado à prisão perpétua, ele cumpriu 27 anos da sua pena, só que graças a Deus o mundo mudou, né? Não completamente, mas mudou muita coisa, porque após a Segunda Guerra Mundial houve a criação da ONU, a questão dos direitos humanos, e a África do Sul ela foi obrigada a mudar suas leis, e por isso ela teve, né, que libertar Nelson Mandela. Um detalhe é que ele era a favor da luta sem violência, e depois de solto, ele participou das eleições e e se tornou, né, o primeiro presidente negro da África do Sul. A história dele é muito bonita, quem puder, pesquisa, lê, né, tem uns filmes maravilhosos sobre ele. E a frase dele, né, é a que eu quero deixar para vocês, né, finalizar essa aula com essa mensagem. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? Que vocês possam se apropriar realmente dessa arma, que possam mudar a vida de vocês, possam melhorar a vida de vocês, consequentemente a vida da família de vocês, né? E assim o mundo. Um beijo, fiquem com Deus.